Conheci, na verdade, aqui quase ninguém, né? Só eu e alguns poucos que estão aqui conheci pessoalmente. Esse aqui é o apóstolo Levi. Eu desejei muito que a igreja pudesse receber aquilo que eu também recebi através da vida desse homem de Deus. E nós estávamos orando. Foram muitas batalhas essa semana. E ontem cheguei na igreja aqui meio-dia. Eu estava reclamando um pouco de algumas coisas. Depois o Senhor falou ao meu espírito. E Ele disse claramente, isso é uma batalha espiritual. E ontem, depois que nós oramos, depois que o Senhor falou, tudo se tornou leve. Tudo se tornou muito simples, muito fácil. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir essa palavra. Essa mulher de Deus, a pastora Lucia, amanhã, sábado, nós vamos ouvir. É algo que ela vai trazer de Deus para a nossa vida. Mas eu quero convidá-la para orar e abençoar a vida do apóstolo nesse momento. Pai, nós te adoramos. E reconhecemos, Senhor, a tua autoridade, tanto no céu quanto na terra. E não somente reconhecemos, mas nós nos sujeitamos a ela, Senhor. E em nome de Jesus nos amarramos agora a qualquer força maligna que se levanta contra a tua igreja, que se levanta contra a reunião, está repreendido e expulso na autoridade do nome de Jesus. E declaramos sim esta noite a presença do teu Espírito Santo, e que ministre cada vida, cada coração. Mas te peço, Senhor, por cada mente aqui, destrava as mentes, Senhor. Tira todos os embaraços e impedimentos, tira os sofismas, tira a religiosidade, para que eles recebam a revelação da semente da palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, cada vida que aqui adentrou, Senhor, possa estar sujeito ao teu Espírito, Senhor. Nós oramos e adoramos o teu nome, Senhor, e declaramos: não há outro Deus como o nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Você pode tomar assento, em nome de Jesus. Pergunte aí ao vizinho da direita e da esquerda se ele está feliz com Jesus. Diga a ele, se você está feliz com o Senhor, fale algo maravilhoso a ele agora. Diga a ele o quanto você o ama. Diga a Jesus que você não consegue viver um minuto sequer sem a revelação da sua presença. É muito bom voltar a Belém novamente. O estado do Pará é um estado onde a gente caminha bastante por aqui, em muitas cidades, ministrando. Estava falando hoje com o pastor e a pastora. A última vez que eu estive em Belém foi ainda antes da pandemia. Então, depois da pandemia, a primeira vez estamos voltando aqui em Belém. Glória a Deus. Aprove ao Senhor estarmos com vocês aqui essa semana, e creio piamente que Deus tem algo extraordinário para ministrar aos vossos corações. Antes de entrar no tema que o Senhor colocou em nosso coração para essa noite, quero fazer rapidamente uma apresentação do nosso ministério. Eu e a minha esposa dirigimos lá em Curitiba já há muitos anos o MAPEV, que é o Ministério Apostólico Profético Vida e Edificação. Tem sido um ministério que tem abençoado o corpo de Cristo de um modo geral. Basicamente nós já circulamos em todo o Brasil, basicamente em todas as capitais, só falta 2, e nos outros estados já estivemos em todas as capitais e cidades também. O Senhor já nos levou de 2008 em diante a 30 e poucas nações, em 4 continentes, levando a palavra do Senhor. E nós dirigimos já em Curitiba há 27 anos o SILCE, que é o Seminário Intensivo de Libertação e Cura Interior, aqui do norte do Brasil. Muitas pessoas já foram participar e tem sido um marco extraordinário.
As pessoas vêm a nós compartilhando que o Silce foi na vida delas um divisor de águas. Podem considerar sua vida espiritual antes e depois do Silce. As suas famílias, a igreja local. Então tem sido algo muito impactante. E nós temos também um seminário, é um curso de formação de libertadores, o MFL, a escola MAPEV de formação de libertadores, hoje funcionando à distância também, e muitas pessoas aqui do Brasil e fora já foram treinadas pelo nosso ministério. São muitos anos também de MFL. Independente disso, se você entrar lá no nosso site, você vai encontrar muitos seminários que nós temos, na área de intercessão, adoração, restauração da família, intercessão. Temos um seminário maravilhoso de cura na área de finanças, chamado Curando as Suas Finanças. Então nós temos lá uma infinidade de seminários que são ministrados, e muitos deles agora serão colocados também à distância na nossa plataforma de ensino. Um pouco antes da pandemia, o Senhor direcionou também a fundamentar uma igreja em Curitiba. No passado nós estabelecemos muitas igrejas locais em alguns lugares do Brasil, então plantamos igrejas durante alguns anos. E depois, trabalhando de maneira itinerante, pensávamos que não iríamos plantar igrejas mais. No entanto, um pouco antes da pandemia, o Senhor nos direcionou para plantar uma igreja em Curitiba. Hoje nós estamos caminhando, já temos um grupo bom ali de irmãos, é a Igreja Apostólica Rei das Nações. Nós temos as nossas redes sociais, onde tem muito material ali de edificação. Temos o Ministério do Louvor, que tem abençoado muitas pessoas. E eu quero pedir que já está aqui, né, as nossas redes sociais. Tiram a foto, comece a seguir, você vai encontrar muito material de edificação, na área de intercessão, louvor, cura interior, libertação, guerra espiritual. Isso está muito ligado ao DNA da nossa igreja. Também nós temos, pode colocar, tiram a foto também da outra. Nós temos uma PEV Music, que é o Ministério de Louvor da nossa casa. Deus tem dado canções maravilhosas. Durante a pandemia nos deu muitas canções, principalmente nas reuniões de oração que nós temos a segunda-feira, onde nós temos um tempo ali de adoração profética e vem muitas canções. Outras são dadas após uma pregação da palavra. O Espírito Santo dá uma canção referente à palavra que foi pregada. Há uma canção muito linda chamada Abba Pai. Foi justamente no dia que eu estava ministrando o assunto que nós vamos ministrar hoje. No final, no momento da oração, Deus deu aquela canção e vai abençoar muito a tua vida. As nossas canções já estão lá no YouTube, nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, e nós colocamos ali totalmente gratuito. Então tiram a foto, nos siga e você vai ser muito abençoado. Também eu vou pedir que seja colocado o QR Code aqui. Se você entrar no meu Instagram, vai haver um linkzinho lá na bio, onde você pode receber um livro digital de libertação. É um material muito rico chamado Vencendo o Narcisismo, que é um problema muito sério na igreja hoje. O espírito de narcisismo tem entrado de maneira forte, tem atacado alguns líderes. Então desenvolvi um material. Você pode ter esse material gratuito. Você pode entrar, então, tira uma foto aí do QR Code, vai lá no meu Instagram, tem lá um linkzinho na bio, você clica ali, vai te levar para uma página onde você pode baixar esse material gratuito. Eu trouxe alguns materiais aqui, o livro Libertação Hoje, que tem sido um material que tem abençoado a igreja brasileira. Muitos pastores têm usado e tem trazido muita revelação. Você vai entender como funciona o Ministério da Libertação. É possível um cristão nascido de novo ter influências demoníacas? O que é a cura interior? Quais são os princípios bíblicos da cura interior? No final tem um apêndice com muitos modelos de oração. Temos aqui também o livro da minha esposa, O Poder Transformador do Perdão. Esse livro tem sido revolucionário. Eu sempre digo que é um livro para crente e não crente. Muitas pessoas têm encontrado Jesus com a leitura desse livro. Casais têm tido reconciliação depois de ler esse livro. É um testemunho muito profundo sobre o perdão, na direção do pai dela.
Ela vai falar sobre isso aqui no sábado, ela vai ministrar sobre a questão de perdão. E é um livro que vai abençoar muito a tua vida. É uma meditação sobre perdão e o testemunho dela também. Ela compartilha aqui o quanto ela foi abençoada depois que liberou perdão na direção do Pai. Mesmo sendo crente já há tempo, batizada no Espírito Santo, mas conservava lá de maneira muito forte uma falta de perdão em relação ao Pai. E quando ela decidiu perdoar, as bênçãos do Senhor começaram a cair sobre a vida dela. Até eu apareci no caminho dela. Aleluia. E esse ele vai abençoar muito a tua vida. E temos aqui pendrives com seminários em áudio. 6 seminários, um na área de família, outro na área de finanças, guerra espiritual de alto nível, todas as ministrações do Silce em um pendrive, um outro seminário, quebrando fortalezas espirituais na alma, tem mais de 20 mensagens sobre isso, um outro seminário sobre adoração e intercessão. Esse material vai abençoar muito a tua vida. Fala para a pessoa que está ao lado: você quer ser um canal de bênção na minha vida nessa noite? Diga a ela: então semeie pelo menos um livro desse na minha vida. Aí você diz: e você semeia um livro e mais um seminário. Glória a Deus. 2 referências bíblicas, vamos ler e já vamos entrar no assunto dessa noite. Primeiramente, abra lá em Deuteronômio, capítulo 23, e vamos ver o verso 2. Deuteronômio 23, 2. Se você já achou, diga aleluia. Se não achou, diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor diz assim: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, e nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Agora vamos lá a Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 8. Diz a palavra do Senhor, Hebreus 12, de 5 a 8. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todos os que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Coloque a tua mão em teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, diante de mim está a tua palavra, e eu abro o meu coração para recebê-la. A recebo como palavra de Deus e não palavra de homens, e ela tem poder de transformar a minha vida, e a minha vida não será mais a mesma. E nesse momento, em nome de Jesus, eu renuncio toda forma racional, carnal, lógica em receber essa semente, e a recebo de maneira espiritual e na simplicidade como ela é. Leva nesse momento, Senhor, os meus pensamentos cativos à tua obediência, e circuncida os meus ouvidos para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Eu oro a ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, sem dúvida alguma, na nossa caminhada com Deus, há momentos que são extraordinários, são experiências que eu considero como momentos chaves, quando o Senhor se revela a nós, traz uma revelação da palavra, e aquilo que nós recebemos pode determinar um destino profético, pode determinar o restante das nossas vidas.
São momentos em que brota no nosso coração a revelação tão extraordinária do Senhor, que pode mudar as nossas vidas de uma maneira radical, como da manhã para a noite. E eu tive já na minha vida e ministério muitos momentos semelhantes a esse. Um deles se deu exatamente no ano de 2008. Foi o primeiro ano que eu e minha esposa fomos à nação do Japão. Fomos durante 8 anos seguidos ali, pensávamos que uma vez só, mas o Senhor nos abriu portas extraordinárias na nação japonesa. E a primeira vez que fomos, ficamos ali mais de 40 dias. Em nossa cidade chamada Omihachiman, estabelecemos a base ali, aqueles 40 e poucos dias do nosso ministério. E longe das atividades lá de Curitiba, das atividades ministeriais aqui no Brasil, eu consegui separar muito tempo, principalmente as manhãs, para um tempo longo de comunhão e meditação na palavra. Geralmente nós íamos lá para o templo da igreja, ficávamos a manhã toda ali, adorando o Senhor, meditando, ministrando o coração de Deus. Eram muitas revelações a nós dentro da palavra. Agora, uma delas foi fundamental, e essa revelação trouxe a mim algumas respostas que eu estava buscando há tempo, nessas duas escrituras que eu acabei de mencionar. Por muito tempo indaguei do Senhor, por que na igreja do Senhor ainda, que muitos irmãos estão há anos caminhando com o Senhor, quantos não conseguem ter um relacionamento com Deus numa base de filho e pai? São pessoas que não conseguem ver a Deus como pai. Para ele, Deus é criador. Nós podemos indagar alguém, o que Deus representa para ele, nós vamos ouvir muitas respostas. Deus é um ser poderoso, criador de todas as coisas. Amém, é verdade. Outros dirão, Deus é majestoso, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Verdade também. Mas poucos chegarão e dirão, ainda que Deus é criador, majestoso, contudo Ele é Pai. E eu posso sentir de maneira tão forte a revelação do seu coração paternal na minha direção. Eu sinto verdadeiramente que sou filho de Deus e Ele é Pai, e me ama de maneira incondicional. Há muitos cristãos que não conseguem ter esse nível de revelação. E eu sempre perguntava ao Senhor, por quê? E naquela bela manhã de 2008 veio a resposta. Segunda pergunta que pairava sempre no meu coração: por que muitos filhos de Deus, eles louvam a Deus, mas não conhecem o caminho da adoração? São cristãos que louvam, mas não conseguem adorar. Diga ao seu vizinho, você sabia que a adoração é completamente diferente de louvor? E na igreja o que nós vemos é muitos irmãos louvando, porém não adorando. E eu sempre perguntava, por quê? E me veio claro naquela manhã a resposta disso também. Está muito ligado à maneira pela qual essa pessoa veio ao mundo, a maneira pela qual ela foi concebida. Nesse primeiro texto que nós acabamos de mencionar, em Deuteronômio 23:2, fala aqui acerca de um tipo de maldição que impõe sobre a vida de alguém, enquanto não for rompido, enquanto não vem uma cura profunda, vai estabelecer na vida dessa pessoa, sim, um manto profundo de orfandade. Pessoas que se sentirão indignas, se sentirão como pessoas ilegítimas. E o que eu quero falar rapidamente nessa noite aqui é expor à luz da Bíblia aquilo que eu posso chamar de maldição de filho bastardo. Ou seja, as implicações espirituais que vêm sobre alguém que foi concebido fora da aliança do casamento. Vamos lá ao verso 2 aqui novamente, de Deuteronômio capítulo 23.
nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Se você vai a qualquer dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar uma definição, um conceito muito simples do que é um filho bastardo. Você vai encontrar, é aquele que veio de maneira ilegítima, é alguém que foi concebido fora da aliança do casamento. Porém, quando você vai na etimologia dessa palavra, lá no hebraico e no original grego, você vai ver que é algo muito mais profundo. Porque quando diz aqui que o bastardo não entraria na Assembleia do Senhor, essa palavra aqui, no hebraico, significa alienado. Diga ao seu vizinho, bastardo, no hebraico, é a mesma coisa que alienado. E o que significa alguém que está alienado? É alguém que está totalmente por fora. E nós vemos alguns cristãos, ainda que caminham com o Senhor por anos, mas se sentem alienados. A eles parece que as promessas de Deus estão distantes. Deus pode usar alguns na igreja, porém Ele não. Deus pode abençoar algumas pessoas, Ele não pode. Ele se sente indigno, acha que não consegue alcançar as bênçãos de Deus. Deus tem algo, um plano extraordinário para alguma pessoa da igreja, menos para ele. Ele vê as promessas de Deus de longe, como algo inalcançável. Acha que nunca vai conseguir alcançar. E quando nós encontramos essas pessoas, podemos fazer um mapeamento inteligente. Vamos em cima da ferida, verificamos de onde ele veio. Fora do casamento. Um filho que nasceu fora da aliança. E aqui no Brasil é muito forte isso. Principalmente na região norte aqui do Brasil, gente. No estado do Pará, eu estive em muitas cidades ministrando sobre isso já. E no Nordeste também, no Maranhão. Há alguns lugares que quando eu fiz um apelo para orar com pessoas que foram concebidas fora do casamento, vieram à frente quase 90% das pessoas. Em algumas regiões de garimpo, aqui no norte do Brasil, ministrando em algumas igrejas, encontro ali mulheres com 5 ou 6 filhos. Cada filho de um homem diferente. E quando vai falar com essas crianças, as feridas de rejeição, de abandono, de autoestima baixa, são profundas. Algumas nem sabem quem é o pai biológico. E é interessante que eu faço um segundo apelo, primeiro momento, para orar com as pessoas que foram geradas dessa maneira. Aí eu faço um outro apelo, pessoas que estão ali, pai e mãe, que conceberam filho fora do casamento. Sabe o que eu percebo? Muitas pessoas que vieram naquele primeiro apelo, eles vêm no segundo também. Foram gerados na bastardia, fora da aliança do casamento, estão agora gerando filhos da mesma maneira. E se esse ciclo maldito não for quebrado, vai repetir. A descendência também vai estar gerando filhos fora do casamento. Nós vemos algumas pessoas, em 10 gerações, sempre houve a presença de um ou mais filhos fora do casamento. Agora, o que implica aí é a concepção, porque algumas pessoas tiveram filhos fora da aliança conjugal. Porém, depois que aquela mulher engravidou, no 4º, 5º mês de gravidez, quem sabe aquele homem se casou com a mulher. No entanto, o pai sobre ela um manto de orfandade, porque a questão é a concepção. Ou quem sabe, depois que aquele filho nasceu, casaram-se depois. Mas, no entanto, há um aspecto espiritual que precisa ser resolvido. A bastardia ainda está lá, essa maldição está imposta, e essa pessoa vai estar debaixo de um manto de orfandade. Por isso ela não consegue se sentir filha de Deus, não consegue experimentar o amor incondicional de Deus.
Para alguém adorar a Deus, tem que ter uma visão dele como Pai. E João 4 coloca bem claro isso. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se eu não tiver uma revelação de Deus como Pai, eu vou simplesmente louvar e não vou adorar. Agora, quando você vai para o original grego, essa palavra bastardo no original grego é a palavra espúrios. E espúrios quer dizer ilegítimo. Então, por um lado, um bastardo, ele é um alienado. Por outro lado, é alguém ilegítimo. E quando alguém é ilegítimo, Satanás libera um espírito maligno, um demônio, ao qual chamam de espírito de ilegitimidade. E vai atuar na vida da pessoa. Ele vai se sentir sempre sem valor. Ele muitas vezes na igreja, ele tem um senso de que não pertence. É comum muitos pastores chegar e ouvir muitas vezes de alguém que está na igreja: olha, eu congrego aqui, mas eu sinto que não faço parte daqui. É como a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 3, ele tem um espírito de forasteiro, de estrangeiro, não consegue como se sentir parte daquela família, e com certeza ali alguns tempos ele vai para uma outra igreja, e vai ficar ali uns 5, 6 meses, vai para outra, e vai mudando ciclicamente de igreja. Há uma ferida aberta, ele se sente completamente ilegítimo, e você vai ver o porquê. Um espírito de legitimidade, de orfandade, está atuando de maneira muito forte. E isso aqui é muito forte na nação brasileira, gente. Onde quer que nós venhamos a ministrar sobre isso, o número de pessoas que vêm para receber oração é um número muito grande. Agora, esse verso 2 coloca diante de nós algumas verdades muito importantes aqui. Diz aqui que o bastardo não entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na sua 10ª geração. E naquela bela manhã, o Espírito Santo nos mostrou que quando a Bíblia fala aqui de casa do Senhor, aponta para 2 revelações. Primeiro, casa do Senhor é uma figura, é um tipo da igreja local. Diga ao seu vizinho: casa do Senhor é uma figura da igreja local, onde a pessoa está. Quantos são pastores e pastoras aqui? Levante a mão. Com certeza você já viu pessoas que chegou na igreja, porém não conseguiram ficar mais de 6 meses, foram embora. Aí depois você tem uma notícia que essa pessoa, antes de vir na sua igreja, já passou por 2, 3 e não criou raízes. E ela vai para uma outra igreja local, não cria raiz ali também. Dali alguns meses ela sai e vai para outra. Sabe por que isso acontece? Se você fazer um levantamento, um mapear, você vai perceber algo ligado à concepção dela. São filhos, filhas que vieram fora do casamento, filhos bastardos. E se cumpre neles uma maldição. Não consegue permanecer na casa do Senhor. Um missionário chegou a mim e disse: olha, minha mãe é cristã há anos. No entanto, ela não consegue criar raiz em nenhuma igreja. Em poucos anos ela sai e vai para outra. Em todos os anos de vida cristã, já passou por inúmeras denominações. Sabe que você poderia ajudar assim? Primeira coisa, vamos mapear. Gente, de onde ela vinha? Uma filha bastarda. Veio na ilegitimidade. E o que acontecia com ela? Estava se cumprindo exatamente essa maldição. Não criava raízes. Quando essa pessoa é ministrada, esse manto de orfandade é retirado, ela cria raiz naquela igreja e nunca mais sai. E se torna uma bênção. Eu conheço muitas nessa particularidade. Porém, em segundo lugar, casa do Senhor também. É uma figura, é um tipo do lugar onde Deus manifesta a sua presença. Diga isso: casa de Deus é uma figura também de onde o Senhor manifesta a sua presença. Quando você estuda os templos na palavra de Deus,
O tabernáculo de Moisés, o templo que Salomão levantou, depois da restauração dos muros por Neemias, Zorobabel levanta um templo também para adorar ao Senhor. No Novo Testamento você vê o templo de Herodes. Todos esses templos foram construídos dentro de uma estrutura que foi dada pelo próprio Deus. Eram compostos por 2 compartimentos, 2 seções bem distintas. Um local amplo, onde o povo vinha para ministrar a Deus, todo mundo tinha acesso ali, era o pátio ou átrio. Porém tinha um lugar mais reservado, chamado lugar santo. Agora, não era qualquer pessoa que entrava ali, somente os sacerdotes. E ali havia alguns objetos que foram colocados pela direção do Senhor. No entanto, havia um lugar mais restrito, o lugar santíssimo, o santo dos santos. E ali não era qualquer sacerdote que entrava, somente o sumo sacerdote, para oferecer uma oferta ao Senhor de sacrifício uma vez por ano. E quando ele saía daquele lugar, todo mundo sabia onde ele havia estado, porque suas vestes exalava o perfume da glória de Deus. O seu cabelo tinha o aroma da presença de Deus. Porque a glória de Shekinah de Deus se manifestava sobre a arca da aliança. E ele tinha então um contato com Deus vivo. E todo mundo sabia onde ele estava. Porém, quando Jesus consumou a sua obra lá na cruz, Mateus 27 coloca isso. Naquele exato momento da morte de Jesus, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Um véu espesso que separava o lugar onde ficava o homem do lugar onde Deus estava. Quase 14 centímetros. Um punho, o tamanho, ou melhor, um palmo de um homem. 14 centímetros foi rasgado. De alto a baixo, abrindo um novo e vivo caminho para que eu e você possamos adorar a Deus. Mas só pode adorar quem tem um profundo sentimento de que é filho e Deus é Pai. Foi o que Jesus falou para a samaritana. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E se você não tiver uma revelação de Deus como Pai, dificilmente você vai adorar. Você vai simplesmente louvar. Por que nós louvamos a Deus? Porque alguma coisa acontece em nossa direção. Recebemos uma bênção, uma porta de trabalho aberta, recebemos uma cura, isso nos motiva a louvar Ele. Porém, a adoração está num nível mais alto. Nós louvamos por aquilo que vemos acontecer, porém adoramos não por aquilo que está acontecendo, mas adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Envolve seu caráter, envolve sua pessoa. Por isso o Salmo 100 diz que eu tenho que adorar a Deus entrando na presença dEle. Por quê? Porque a sua misericórdia é infinita. A sua fidelidade de geração em geração, a sua bondade não muda. Isso é o caráter de Deus. E se eu tenho um coração de filho, eu já tenho motivos para adorar. Não precisa que algo aconteça. Por isso que Jó, no auge da sua batalha, quando havia perdido tudo, bens, filhos, seu corpo ali carregado por uma ferida, ele raspando seu corpo com aquele caco de telha, a Bíblia diz que ele adorou. Porque a adoração está no nível mais alto. Abacuque ele pôde declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja vaca, as ovelhas sejam arrebatadas da manada, não haja mantimento, contudo eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, e Ele me fará andar por seus caminhos altos. Diga ao seu vizinho: quando você tem a consciência de que é filho, você vai ter uma vida transcendental, acima das circunstâncias aqui. É esse nível de adoração que Deus deseja.
Agora, por que muitos não entram nesse nível de adoração? Porque não tem um coração de filho. E por quê? Ao manto da orfandade. Está bem ligado à maneira pela qual ele veio esse mundo. É um filho, uma filha fora do casamento. Ainda que os pais se casaram depois da concepção ou durante a concepção, mas foram concebidos fora dessa aliança. E é uma área que Satanás procura operar de uma maneira profunda. Há 5 pecados que podem produzir esse manto de orfandade: a fornicação, sexo entre solteiros, o adultério, quando a quebra da aliança, a questão de abuso sexual, o incesto, que é o sexo entre parentes consanguíneos, e o pecado da prostituição. E esses pecados são fortes aqui no Brasil. Por isso na igreja há muitos filhos fora do casamento. Por isso faz necessário uma ministração como essa. E é interessante que naquela manhã fui buscar na Bíblia para verificar famílias onde houveram filhos fora do casamento. E encontrei no Velho Testamento 5 famílias onde houveram filhos bastardos. E nessas famílias geram consequências terríveis, que são as mesmas consequências que vêm nas famílias hoje. Porque trabalhando com libertação e cura interior por anos, eu vejo que essas situações se repetem nas famílias hoje também. É idêntico, só muda o tempo, mas as consequências são as mesmas. Alguém pode dizer, mas apóstolo, aqui fala na Bíblia que não teria até a 10ª geração. Ainda bem que eu faço parte de uma 14ª geração, então não vai me alcançar. 10ª geração não é colocado aqui dentro do aspecto aritmético, não. Significa muitas gerações, porque nós podemos ver algumas famílias onde há muitos casos de filhos que vêm fora do casamento, e nós fazemos um levantamento na árvore genealógica familiar, e nós vemos que lá 20 e 30 gerações sempre houveram filhos fora do casamento, e isso nunca foi rompido. E isso vai trazendo a consequência geracional como uma maldição, geração após geração, após geração, após geração. E vendo na palavra do Senhor, o primeiro caso onde há filho fora do casamento é em Gênesis 19. Quando vem 2 filhos dentro da casa de Ló como produto de incesto. Vamos abrir lá em Gênesis 19. Você conhece bem a história. O Senhor dá uma possibilidade a Abraão e a Ló de fazer uma escolha. Abraão dependeu de Deus. Ló escolheu aquilo que para ele era o melhor. Olhe bem para o seu vizinho aí, faz um olharzinho de ovelha para ele. Dá um berrinho de ovelha para ele aí. Comprova que você é uma ovelha. Diga assim, tome cuidado nas tuas escolhas, porque nem sempre aquilo que é bom para você, parece bom, nem sempre é o melhor. E Ló escolheu aquilo que parecia bom a ele. No entanto, ele levou a sua família para um lugar pervertido. Sodoma era um lugar sexualmente pervertido. Diz ali que os homens daquela cidade eram perversos. A perversidade, a imoralidade era tão alta, o teto de moralidade era tão forte, que quando o anjo do Senhor se manifestou para trazer livramento à família de Ló, diz que os homens daquela cidade queriam arrebentar a porta da casa de Ló e conhecer o anjo do Senhor. Sabe o que significa conhecer no hebraico?
significa exatamente uma situação de intimidade. E é o que aquele povo da cidade queria. Ter intimidade com o anjo do Senhor. Agora, Ló, ele dá uma de cabeça de baga aí. Porque ele chega lá na porta e diz, olha, não façam isso. Eu tenho 2 filhas aqui que ainda não conheceram o varão. E oferece às suas filhas para atividades sexuais com aqueles homens. Aí você conhece o resto da história. Veio o juízo de Deus. A sua esposa olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Ele fica sozinho com as filhas. E diz a palavra que ele vai morar então numa montanha, em uma caverna. E ali acontece algo, porque aquelas filhas caíram na resignação e começaram a declarar, não existe mais possibilidade de termos descendência. Não há varões na terra. Entremos ao nosso Pai para suscitar descendência. Veja o que aconteceu. Verso 29. Ora, aconteceu que destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. E entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. E no dia seguinte disse a primogênita, a menor, eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes vinho a beber também esta noite. Então entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite. E levantando-se a menor, deitou-se com ele. E não percebeu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. Diga isso, assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. 2 filhos bastardos foram gerados nessa situação de incesto. O pai dos moabitas e o pai dos amonitas. 2 cabeças de raças. 2 cabeças de nações. Cujas nações foram as piores inimigas de Israel. Sempre quando Deus tinha um projeto para Israel avançar, essas 2 nações se levantavam, se interpondo para impedir. Isso nas próximas gerações. 2 filhos bastardos. E nós vemos hoje, nos dias atuais, há famílias onde há filhos fora do casamento. Veja, aqui havia uma guerra entre a descendência de Ló com o povo de Israel, um litígio constante. E há famílias hoje na igreja, ainda que todos conhecem a Deus, são famílias onde há litígios, há inimizade entre eles. Família grande onde muitos são cristãos, no entanto não conseguem conviver todos numa única igreja local. Alguns nessa denominação, outros na outra, 3 naquela outra. Não há harmonia entre eles, há sempre a divergência. E você vai ver o porquê. Essa inimizade tem uma raiz. Quantos filhos fora do casamento ali? Um outro detalhe que eu tenho visto, porque muitas vezes acontecem sérios problemas de incesto, onde mães começam a ter relação sexual com o filho, com o varão, ou com a filha, num aspecto de lesbianismo.
relações sexuais de pais com filhas. 2 casos que nós pegamos para tratar, onde houve gravidez da filha, cujo pai e avô era o pai biológico. Em uma delas eu lembro como se fosse hoje. A fúria que estava naquela mulher, um demônio terrível se manifestou, e ela queria quebrar tudo na igreja. Essa mulher tinha um filho biológico, cujo pai era o seu próprio pai biológico. A fúria muito forte. Agora, por que muitas vezes acontece isso também? Há casos de incesto, por exemplo, em mulheres que ficam viúvas. No estado de viuvez, há um histórico de pecados sexuais na família. Lá na frente ela começa a ter relacionamento sexual com o próprio filho. Ou muitas vezes, pai que fica completamente sozinho porque morreu a esposa. E aí começa a se envolver com a filha sexualmente. Gente, quando você entra para âmbito de libertação, você vê as coisas mais terríveis. E que está dentro da igreja, cristãos. A casa de filhos tem relacionamento sexual com o pai. E muitas vezes vem filho bastardo. É o que aconteceu aqui. E essas coisas que aconteceu, essa inimizade com o povo de Israel, essa inimizade está arraigada, está intrínseca nas famílias hoje. E falo isso com propriedade, porque situações como essa nós já encontramos. Existe um segundo caso aqui, de filho bastardo, em Gênesis 21. Abraão recebe do Senhor uma palavra de promessa. O Senhor suscitaria um descendente. Ele não tinha filhos. Sara já estava estéril, com muita idade. Ele é velho. E na mente dele, o seu herdeiro seria o seu mordomo, Eliezer Damasceno. E Deus se manifesta a ele e traz uma palavra: eu suscitarei de ti descendência, e o teu herdeiro virá de teus lombos. Mas ele não soube esperar. E a sua esposa dá uma sugestão, que tem um envolvimento com uma das escravas, com Agar. E gera um filho fora do casamento, Ismael. Diga ao seu vizinho, tome cuidado. Diga assim, porque quando Deus te mostrar algo, um propósito em tua vida, não queira que esse propósito se cumpra no dia seguinte. Eu recebi palavras proféticas para a minha vida em 1982. E que foi cumprir em 2008. Palavras que se cumprem hoje, depois de 40 e poucos anos, gente. Tem pessoas, o Senhor vem dar ele uma palavra através de um profeta. Eu vou usar você tremendamente lá na Ásia. Recebe no domingo, na segunda-feira ele pede a conta do trabalho. Eu vou vender minha casa, meu carro, vou comprar uma passagem para a China, para o Japão, vou trabalhar, vou estabelecer uma igreja lá. Quem sabe aquilo ali é 30 anos depois. Diga ao seu vizinho, não aparecer os propósitos de Deus na tua vida. E Abraão quis aparecer. Gerou Ismael. E todas as vezes que você aparece o cumprimento do propósito de Deus, você cria na tua vida um Ismael. Cuidado com os Ismaéis. E ele se envolve com Agar. E tem um filho, Ismael. Que tão cedo ele é desprezado dentro da sua própria casa. Veja o que diz o texto aqui. Veja o verso 9. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera luz a Abraão. Pelo que disse Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Agora eu pergunto a você, Ismael dentro daquela casa, ele tinha algum direito? Sim ou não? Claro que tinha, como filho biológico. Ele pôde usufruir desse direito? Não, foi desposado. Coloca essa mulher fora e o seu filho,
porque não vai herdar com meu filho Isaque. E para onde ele foi? Para o deserto. Levou a vida toda dele no deserto. Se tornou um guerreiro ali, porém sempre no deserto. Nunca saiu do deserto. Isso representa quantas pessoas na igreja hoje que vivem no deserto. E que nunca saem do deserto. 40 anos de vida cristã, 30 anos, 50 anos, sem experimentar as suas heranças em Cristo Jesus. Tem muita coisa que é direito dele e não experimenta. Se sente órfão. São os Ismaéis dessa geração. Imagina, ele recebe em rosto isso. Deita fora essa mulher e seu filho. Gente, eu conheço pessoas dentro da igreja. Aquela mulher não era cristã, não servia a Deus. Se envolveu com um homem. Teve um filho fora do casamento. O pai nunca assumiu. Ela teve que criar aquele filho. O filho está com 6 anos. Ela se converte a Jesus. Vai ela e o filho para uma igreja. Lá ela conhece um homem de Deus, que teme a Deus, se casa com ele. É um casamento maravilhoso. Leva aquele filho para dentro do casamento. E quantas vezes aquele filho não vai ser amado por aquele padrasto? Eu vejo muito já acontecendo isso. Eu tenho que lutar por suas forças para merecer ser amado. Começa a vir os filhos biológicos, legítimos. Recebe um tratamento diferenciado. Recebe muitos privilégios. Vai para a escola particular. Aquele menino, aquela menina que veio na bastardia, vai para uma escola pública. Quem sabe muitas vezes a mãe deixa até de amá-la. Já não ama mais aquela criança. Ama os que vieram legítimos agora. Ele vai lá morar com o tio. Vai morar com os avós. É desposado pelos seus meio-irmãos. E o tratamento diferenciado é nítido. Isso produz feridas tão profundas da rejeição. Produz uma autoestima completamente baixa. Um sentimento de desvalor. E como nós encontramos isso dentro da igreja, gente? Eu mesmo falei com muitas pessoas assim. Ou aquele homem se casa, já tem um filho, leva para aquele casamento, agora, e a madrasta nunca vai amar aquela criança. Vai ter problemas terríveis de aceitação, de autorrejeição. Muitas vezes nem com a família vai conseguir conviver. É o resultado da bastardia. E aqui está claro, aqui na família, na casa de Abraão. Terceiro caso, uma outra família onde filho bastardo veio. 2 filhos, resultado de incesto. Lá em Gênesis capítulo 38. E que você vai notar o que aconteceu dentro dessa família, é o que acontece hoje em nossos tempos contemporâneos. Você encontra aqui um sogro tendo envolvimento com a sua nora, Judá e Tamar, onde vieram 2 filhos gêmeos bastardos. Veja aqui a narrativa. Veja o verso 24. Passado quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, a tua nora, se prostituiu, e eis que ela está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: tirai-a para fora, e seja ela queimada. Mal ele sabia que ele era o pai daquelas crianças. E quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. E sucedeu que ao tempo dela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre.
2 filhos bastardos concebidos naquele incesto. E dando ela à luz, um pôs a mão fora, e a parteira tomou um fio encarnado, e o atou na sua mão, e disse: este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu. Pelo que ela disse: como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e foi chamado Zerá. 2 filhos bastardos. Gente, situação como essa acontece em nossos dias. Eu nunca esqueço a situação em uma igreja, onde o sogro estava tendo envolvimento sexual com a nora. Aí eu pensei, o dia que isso vier à tona aqui na igreja, vai ser um escândalo. Essa igreja vai ser detonada, vai destruir, vai fechar as portas. Aqui no estado do Pará, numa cidade, ministrando uma igreja, a esposa do pastor, quantas vezes foi abusada pelo sogro? A sua autoimagem estava destruída em frangalhos. Nós temos que ministrar a vida dela. Conheci um líder de uma igreja batista. O filho estava noivo. É interessante que ele mexia até com guerra espiritual. O filho estava noivo. E aquele pastor começou a ter envolvimento com a futura esposa do filho. Quando isso veio à tona, detonou aquela igreja, gente. A sua esposa deixou de seguir Jesus, nem sei se serve ao Senhor hoje. Aquele filho desviou do evangelho. Aquele pastor sumiu no mundo, não se tem mais notícia dele para onde foi. É o que estava acontecendo aqui. Isso acontece em nossos dias. E dentro da igreja. Agora veja, 2 filhos foram gerados, Pérez e Zerá. Esse nome Pérez carrega algo terrível, um estigma, na própria etimologia do seu nome. Porque Pérez, no hebraico, quer dizer aquilo que se quebra, aquilo que se rompe, algo que é segregado. E você vai ver na descendência de Pérez, tanta segregação. Pergunta a você, de onde vem Davi? Davi comete pecados na imoralidade, mata um homem justo para ficar com a esposa. Os seus filhos se tornam promíscuos. Absalão se envolve com as concubinas do pai. Aminon tem um incesto com a irmã. Salomão se envolve com 1000 mulheres prostitutas e nações ímpias. O seu neto se envolve com 14 mulheres estrangeiras, um histórico de promiscuidade. Mas de onde vem Davi? Quem foram seus ancestrais? Você vai estudar a descendência de Davi, exatamente a 10ª geração de Pérez. Lá no passado houve algo. Por isso, quando eu vejo alguma coisa acontecendo dentro de uma família, na vida de alguém, na igreja, já me vem de maneira imediata. Atrás desses fatos, lá atrás, tem uma história. E nós que mexemos com libertação, sabemos muito bem o que significa. Na vida de alguém começa a acontecer algo repetitivo. Dentro da família, algo sequente. Já vem de imediato ao meu coração. Lá atrás tem uma história. Vamos mapear, vamos vasculhar. Até dos ancestrais de Davi havia uma história. Um incesto que aconteceu lá na 10ª geração passada. Gente, e essas coisas acontecem em nossos dias. Diga ao seu vizinho, só mudaram os tempos, mas as situações e consequências são as mesmas. Quarto caso aqui, de filho bastardo. Juízes capítulo 11. Aquilo que acontece dentro da casa de Jefté.
Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso. Porém, quem era ele? Filho de uma prostituta. E Gileade era o pai dele. Um filho fora do casamento. Um espúrio, um ilegítimo, um alienado. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Que filhos? Biológicos, legítimos. E quando os filhos dessa eram já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque você é filho de uma outra mulher. Olha o que ele recebe em rosto. Agora, pergunta, Jefté, ele tinha direitos dentro lá da casa do seu pai, Gileade? Sim ou não? Como filho biológico? Tinha. Porém foi despoisado pelos seus meio-irmãos. E aí ele não restou outra coisa senão sair de casa. Verso 3 diz: então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e foi habitar na terra de Tobi. E homens livianos juntaram-se a Jefté e começaram a sair com ele. Que tipo de amizade ele escolheu? Homens livianos. Porque na sua casa ele já não era recebido, ele era despoisado. É o que acontece com muitos filhos bastardos dentro das suas casas. São despoisados pelos seus meios irmãos. Tem que muitas vezes lutar na justiça, pegar um exame de DNA para poder ter direito do que aquele pai biológico tem e deixou. E é uma guerra. Porque despoisado por aquela família, pelos meus irmãos. Isso aconteceu com Jefté. E aí não restou outra coisa, a não ser procurar um tipo de amizades terríveis. Começou a sair com homens desqualificados, homens levianos. Há pessoas que chegam a mim e dizem: apóstolo, não sei o que acontece, porque eu sempre criei meu filho na cultura do reino, mas ultimamente ele vem com as ideias estranhas. Ele sai da escola, nem vem para casa mais. Ele está envolvido com drogas. Ele pega coisa que está levando para trocar por drogas. Mas por que está acontecendo isso? Nós somos cristãos. Aí fazemos um levantamento. De onde veio aquele filho? Quando aquela mulher casou-se com aquele homem já tinha aquele filho. Ou vice-versa. É um filho bastardo que veio na vida daquela mulher quando não conhecia o Senhor, levou para dentro daquele casamento, não é amado, não é aceito, ele vai procurar aceitação lá fora. É o que aconteceu com ele aqui. Aí vai escolher as piores amizades. E isso acontece em nossos dias. Com uma mulher na nossa cidade, uma filha adolescente. Ela ia trabalhar, na mente dela parece que a filha estava na escola estudando. No entanto, não estava na sala de aula. Estava vendendo seu corpo já novinha, com outros colegas da sala, em prostituição nas ruas de Curitiba. Agora, quem era ela? Filha fora do casamento. O pai biológico nunca assumiu. Depois o pai morreu, ficou só com a mãe. O manto de orfandade. Satanás operando ali de maneira profunda na vida dela. Então o que aconteceu aqui com esse homem aqui, com Jefté, acontece em nossos dias. São as mesmas consequências que vêm da bastardia. O quinto caso está aqui na vida de Davi, em 2 Samuel capítulo 11. Interessante, anos atrás, estava pregando numa grande Assembleia de Deus sobre esse assunto. E chegou um pastor bem idoso para mim, ele fundou muitas igrejas da Assembleia de Deus. Disse: olha, sou cristão há tantos anos, cabecinha branca já, nunca ouvi falar sobre isso. E agora eu vejo algumas coisas que aconteceram em igrejas onde eu estabeleci.
na vida de pessoas que eram filhos fora do casamento, as situações espirituais que vieram. Esse assunto é muito importante, mas nós temos que incluir aí dentro dos seminários de libertação. Veja o que acontece aqui com Davi. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, era tempo de guerra. Diga ao seu vizinho: você sabia que na vida cristã haverá tempos de guerra? E nos tempos de guerra, o que nós temos que fazer? Diga a ele: guerrear. E Davi não guerreou. Diz aqui que ele enviou Joabe e com ele seus servos e todo Israel. E eles foram destruir os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Permitiu que o espírito da passividade viesse. E aconteceu que numa tarde, diz que Davi levantou do seu leito, era tempo de guerrear, ele estava dormindo. Diga, dá um chacoalho ao seu irmão, diga assim: não durma quando você tem que guerrear. E ele se acorda, e naquele dia ele dormiu até mais tarde. E quando se levanta, se põe a passear no terraço da casa real. E do terraço ele vê uma linda mulher que estava lavando. E disse que ela era muito bonita, muito formosa à vista. Aí ele mandou indagar quem era. Disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela, porque já estava purificada a sua imundícia. E depois ela voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Veio ali um filho bastardo, ilegítimo, que teve pouca duração, porque depois de nascer, morreu. Davi se arrependeu, chorou amargamente, mas as consequências, a colheita vem. Diga ao seu vizinho: ainda que há perdão do pecado, no entanto, a colheita vem. É intransferível. E Davi colhe coisas terríveis na sua casa como consequência. E eu posso ver algumas maldições que vieram sobre ele de maneira muito forte. Houve maldição de incesto. Porque Aminon, seu filho, se envolve sexualmente no incesto com a minha irmã. Davi teve um comportamento terrível na área sexual, e os filhos tiveram também. Veja, ele pede então a Joabe que coloque Urias na frente do campo de batalha. Com que propósito? Para que aquele homem morresse e ele ficasse com a esposa. Ele não diretamente não executou a vida de Urias, mas ele planejou a morte. E você vê que os filhos dele agiram igualzinho também. Porque quando Absalão soube que seu meu irmão Aminon tinha abusado sexualmente da irmã, a Bíblia diz que por 2 anos Absalão odiou Aminon e queria destruí-lo. E ele fica ausente da cidade. 2 anos depois ele volta. E a primeira coisa que ele faz é dar uma grande festa, regada muito vinho. E ele contrata alguns homens que nós podemos chamar hoje de matadores de aluguel. Para fazer o quê? Para matar seu meu irmão Aminon. E pagou para eles. E disse: ó, quando já é todo mundo vermelhinho pelo vinho, é o momento X. Você vai e assassina meu irmão. E aconteceu isso. Absalão não matou diretamente, mas planejou a morte e pagou. E você vê que outro filho de Davi agiu da mesma maneira, Salomão. Porque quando começa a governar, seu principal opositor foi seu irmão.
Adonias, que era um rebelde dentro da casa. Diz a Bíblia que Davi nunca disse não a Adonias. E Adonias quer tirar o trono do seu irmão. O seu irmão contrata alguém, fortalecido ainda, Adonias pela própria mãe, para se levantar contra Salomão, mas Salomão manda matar o seu irmão. Comportamentos que foram se repetindo. Entrou uma maldição de morte na família. Entrou maldição de rebelião. Porque Absalão tentou tomar o trono do seu pai numa conspiração ousada. Adonias tenta tomar o trono de Salomão, seu irmão. Maldições que foram ocorrendo. Então veja, essas 5 famílias aconteceu coisas. E que acontece nas melhores famílias hoje, até de cristãos. Agora deixa eu perguntar algo para você. Você já parou para identificar qual foi o primeiro bastardo em toda a história da humanidade? Pergunta ao seu vizinho, quem foi o primeiro bastardo? Quem foi lançado aqui por terra, sem casa, sem domicílio, até a chave da casa foi tirada dele? Satanás. Ele é o órfão. E ele procura na igreja, amados, aquelas pessoas que vieram na bastardia, que têm autoestima baixa, para jogar sobre eles um manto terrível, para eles começarem a duvidar do amor de Deus. Ah, Deus não te ama. Porque se Deus te amasse, não permitiria que você nascesse desse tipo aí na tua casa. Quando os adoradores do diabo, os satanistas, entram nas igrejas evangélicas, que eles estão entrando muito hoje, eles entram para recrutar pessoas para levar lá para o círculo satanista. Sabe quem eles escolhem? Aqueles que não foram amados, rejeitados, filhos bastardos, com orfandade no coração. É um prato cheio a eles. E eles vão chegando com a sua doutrina. E um dos fundamentos da doutrina satanista é o seguinte: Jesus, ele usurpou de tudo aquilo que era do filho primeiro de Deus, Satanás. Diz que tudo aquilo que Jesus herdou do Pai era para Satanás. E Satanás então foi lançado fora porque Jesus é um usurpador. E ele vai julgando isso na mente da pessoa. E diz, olha, se você fosse amado, se Deus te amasse, tua família não agiria assim com você. Carrega essa pessoa para onde? Lá para dentro do satanismo, abraçando essa doutrina. E se torna um anticristão. E abraça a doutrina de Satanás. É assim que eles agem. Aquele dia no Japão, o Senhor me levou a fazer um diagrama. Não vou falar sobre alguns valores aqui, considerando o comportamento de um coração órfão no coração de filho, por causa do tempo. Mas nós nunca quis assumir. E o diabo e os demônios da sodomia vão trabalhando na mente daquela criança novinha. E diz, olha teu pai, nunca recebeu a você. Olha o comportamento do teu pai com a mãe. Todo homem é assim. Aquela criança vai crescendo, não. Eu não quero ser alguém do sexo masculino. Eu não quero ser que nem meu pai. Todos os homens são assim. Comece a se afeminizar na mais tenra idade. Entre os filhos da sodomia, logo joga ele para a homossexualidade. E quantos casos de homossexualidade nós atendemos que vieram dessa realidade? Ou quem sabe aquela filha, menina, por ser bastarda, o pai não teve a mínima intenção de receber, de amá-la, e ela se sente rejeitada desde criança. E ela pensa, esse pai, esse meu pai, nunca se interessou por mim, abandonou minha mãe na gravidez, no nascimento. Todo homem é igual. Eu quero crescer, eu não quero casar com homem.
começa a ter inclinações para lesbianismo. Vai crescer, se torna uma lésbica, gente. E isso entrou na igreja hoje de maneira terrível. Os lugares que nós vamos ministrar, vemos meninas abraçadas, imundadas, meninas um no ombro do outro, meninos também dessa maneira. É forte na igreja em nossos dias. Agora, o que jogou essa pessoa para uma situação dessa? A bastardia. Por isso falei, vem consequências profundas na área da sexualidade e da homossexualidade, tanto masculina como feminina. Agora, existem alguns espíritos, entendendo para o campo da libertação, alguns espíritos que agem dentro dessa maldição de bastardo. O espírito de rejeição não é simplesmente um sentimento, porque onde há sentimento de rejeição, o espírito de rejeição pode vir e atuar. E quando nós vamos orar e confrontar, muitas vezes manifesta demônios. O meu nome é espírito de rejeição. E por que o espírito de rejeição entrou ali? Porque de antemão houve um sentimento de rejeição. O espírito de morte. Tem filhos bastardos que são perseguidos pela morte. São pessoas que odeiam o dia do aniversário. Ah, por que eu nasci? No meu nascimento devia ter vindo morto já. São pessoas que não amam a si mesmo. Pode vir um espírito de orfandade sobre ela. Um espírito de esterilidade. Porque de repente ela não pode gerar filhos. Entrou uma fortaleza demoníaca. Ou esterilidade na sua vida profissional, na vida espiritual. Um ministério que não deslancha. Porque ela se sente sempre incapaz. Autoestima baixa. Por causa da orfandade. Quem sabe, muitas vezes os espíritos que atuam de maneira profunda dentro do aspecto da inferioridade, ela se sente sempre inferior. Deus pode abençoar, Deus pode usar outro, menos ele, porque se sente indigno, um ilegítimo. E os demônios na área de moralidade, entrando para o campo da cura emocional, da cura interior. Eu vejo o filho bastardo muitas vezes tentando lutar com as suas próprias forças para merecer ser amado agora. Por um padrasto, por uma madrasta, pelo pai, pela mãe que se casou agora e teve filhos biológicos e ele é descartado porque veio na bastardia. Quem sabe tenta receber o merecimento do amor dos pais, porque ele veio fora do casamento, fora do tempo. Ou quem sabe não recebe o amor, a atenção de outras pessoas que estão ao redor dele. E na igreja ele vai se sentir como alguém, como um peixe fora d'água. Como um forasteiro, como alguém que não pertence àquele lugar, àquela família. Diga ao seu vizinho, a igreja é a família mais maravilhosa que tem na terra. E há pessoas com orfandade que não sentem que a igreja é uma família, gente. Por isso elas vão embora a qualquer hora. Isso é impulsionado pela orfandade que está no coração dela. Se sentem excluídas. Tem filhos bastardos que se sentem tão rejeitados, excluídos, que na igreja, hoje, com as redes sociais, ele vê fotos, a pessoa termina o culto, vai numa pizzaria, vão tomar um lanche, tomar um refresco em algum lugar, e ele tem a ferida, a rejeição. Não sei se acontece aqui em Belém ou só em Curitiba, mas, poxa, nunca me convidam para ir junto. Olha aqui, ó, fulano de tal, está lá, não sei com quem. Nunca me levaram. Ah, foram comer cachorro quente depois do culto? Eu nunca. Alguém me chama para isso. Eu não faço parte daqui. Gente, é a ferida da orfandade que está ali. Você vai ver, é um filho, uma filha bastarda. Pessoa que se sente sem valor, até culpado por existir. Ah, por que eu existo?
Eu nem devia ter nascido. Pessoas que se acham verdadeiramente um erro. Quem sabe você está aqui nessa noite, nessa condição. Teu pai nunca falou que você veio fora da aliança do casamento, nem sua mãe. Mas quem sabe as coisas que eu falei aqui, você se identificou com elas. Quero dar 3 escrituras para você e com isso termino, para termos um tempo de oração. Vamos abrir em Gálatas capítulo 4. E vamos ver versículo 3 até o verso 6. A palavra diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para fazer o quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Levante uma das suas mãos e diga: eu recebi em Cristo Jesus a adoção de filho. Verso 6 diz assim: e porquanto sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito da adoção está sobre nós nessa noite. Não importa o nível de orfandade que chegou ao teu coração, não importa como você foi concebido, é importante que você sinta o toque do amor de Abba, Pai nessa noite. E quando a Bíblia fala Abba, Pai, está falando dentro de um termo carinhoso, é papai, paizinho. E papai, paizinho é mais simplesmente que um genitor. É aquele que nos ama incondicionalmente, que nos dá destino. Eu gosto muito, a gente vai em países aí de fala espanhola, na América Central, por exemplo. Eles oram da seguinte maneira: nós outros teremos um papito lindo que nos ama. Glória a Deus, obrigado, Padre, porque tu és mi papito. E você tem um papito nessa noite que te ama, e que dá a você um senso de valor, e que pode arrancar nessa noite definitivamente as mentiras que o diabo colocou em tua mente, porque sobre nós está o Espírito de adoção. Veja Efésios capítulo 1. Verso 3 até o 6 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos espirituais. É isso? Com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo. E como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Diga ao seu vizinho: você sabia que um dia, lá na eternidade, Deus teve um sonho com você? Você não já sabia que você viria a esse mundo? Você já estava no coração de Deus. E diz aqui: você foi eleito nele, antes da fundação do mundo, para ser santo, irrepreensível diante dele em amor. E ele nos predestinou, ou seja, nos deu um destino de antemão. Para quê? Para sermos filhos de adoção, adotados em Cristo Jesus, para Ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra beneplácito significa consentimento. O Senhor se autoconsentiu a que eu e você fôssemos filhos dele, com a sua imagem. Aleluia. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Diga ao seu vizinho: você é agradável a Deus no amado. E por fim, vamos ver Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelos filhos de Deus, esses são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Aleluia! Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos:
papai, paizinho, papito. E o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Sabe o que significa ser co-herdeiro de Cristo? É herdar juntamente com Cristo tudo aquilo que ele herdou de Deus Pai. Por isso esse mesmo texto, Romanos 8, diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro, é o primogênito entre muitos irmãos. Somos parte da família de Deus. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse é o propósito de Deus. Aí você pode estar pensando, mas isso, apóstolo, é muito grande para a minha cabeça. Diga ao seu vizinho, pode ser grande para a sua cabeça, cabeção, mas não para o Senhor, porque esse é o propósito dEle. E você tem que se apossar realmente da revelação do Espírito da adoção nessa noite. Há algo que Ele quer fazer em tua vida. Hoje é uma noite especial para você. Eu não sei a forma pela qual você veio a esse mundo, como você foi concebido. Quem sabe teus pais se casaram depois da concepção, depois do casamento. Mas sim, isso aconteceu, ainda paira sobre você esse manto, em que nós precisamos arrancar hoje em oração, em nome de Jesus. Há momentos ímpares. Não sei, talvez você nunca mais ouça uma mensagem como esta. E hoje é uma noite para você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Se você veio a esse mundo fora da aliança do casamento, ainda que teus pais não falaram para você isso, mas você sentiu hoje, ao ministrar, ao ouvir essa palavra ministrada, testificou que você veio a esse mundo nessa condição, que você possa sair do seu lugar, vir à frente aqui. Nós queremos ter um tempo de oração com você. Hoje é uma noite de cura, é uma noite de libertação extraordinária. É um momento para arrancar definitivamente esse manto de orfandade que paira sobre você, para que você entenda que Deus te ama de maneira incondicional.